Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, um vídeo nessa terça-feira de carnaval. Aqui o trabalho não para. Eu estive ao vivo lá no SBT Esporte Rio, no começo da tarde. Agora eu tenho informações importantes sobre o Flamengo para passar aqui para vocês, inscritos no canal Vini Casagrande. Data, local e o horário do clássico entre Flamengo e Vasco foram definidos pela FES, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai abordar esse assunto. Vamos trazer informações sobre Isla, atualizar a situação do jogador, que deu uma de louco aí no jogo contra o Resende, disse que estava com alguns sintomas gripais, foi liberado pelo departamento médico, mas no mesmo dia postou vídeos em um evento noturno. Que isso, Isla? O que aconteceu com o jogador? Teve reunião com o departamento de futebol? A gente vai falar sobre isso. Tem jogador iniciando transição, ou seja, podendo voltar no clássico contra o Vasco. E também Rodinei, rapaz, tá com moral lá no Flamengo, hein? Inclusive, tem clube rival aqui do Rio de Janeiro de olho nele, consultando a situação dele, perguntando ao Flamengo se existe a possibilidade de abrir uma negociação. E não é o Fluminense, que já tentou a contratação desse jogador. Isso e muito mais em instantes, galera. Mas antes, um recado super especial para vocês. A 1xBet é a patrocinadora oficial desse vídeo. E para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global, bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só de futebol, não. Tem esportes também na linha da 1xBet. No futebol tem Campeonato Carioca, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro se aproximando, tem Liga dos Campeões, Copa Eurocopa, tem Liga Europeia, tem muita coisa lá na linha da 1xBet. Está interessado? Quer ganhar um dinheirinho? Só clicar no link aqui, ó, do comentário fixado, se inscrever, utilizar o meu código. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro. Depositou 50, terá direito a 100. Isso no seu primeiro depósito. Então não perca mais tempo. Galera, é só clicar no link aí e aproveitar. Vamos para as informações, sem perder mais tempo. Vamos lá, é o seguinte. A FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, enfim definiu local, horário e dia do jogo entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Será no próximo domingo, tá? Nesse domingo mesmo, deixa eu ver que dia, se eu não me engano é dia 6. Isso mesmo, dia 6 de março, às 16 horas, no estádio Newton Santos, tá? Jogo importante pelo Campeonato Carioca. Flamengo tem um clássico contra o Fluminense, perdeu. Um clássico contra o Botafogo, perdeu. E agora vai encarar o Vasco. E precisa vencer para continuar no ritmo correto, num bom caminho, que o técnico Paulo Souza está conseguindo fazer o Flamengo manter, continuar, fazer bons jogos. Eu estou apoiando o técnico Paulo Souza. Eu vi que a torcida do Flamengo puxou uma hashtag aí, eu estou com o Paulo Souza, eu apoio o Paulo Souza, eu também apoio. Porque na minha opinião ele está fazendo o time evoluir, claro, se comparado aí com o fim da temporada 2021, também cá entre nós aqui, né? Não dava para piorar do que estava sendo apresentado com o técnico Renato Gaúcho. Mas mesmo assim, estou com o Paulo Souza, que está fazendo um bom trabalho, pelo menos na minha visão, lá no Flamengo. E por falar em Paulo Souza, o Paulo Souza não conta com o Isla mais. O Isla hoje se tornou a terceira opção, principalmente depois do que ele fez. No jogo de domingo contra o Resende, ele não foi relacionado depois de alegar que estava tendo sintomas de gripe. Ele fez o exame, testou negativo. Para aquele negócio lá que eu não posso falar aqui no YouTube, senão o YouTube acaba desmonetizando. Mas enfim, ele testou negativo, mas foi liberado. Fez um treino leve, correu em volta do campo, foi liberado. No mesmo dia, ou seja, logo após o jogo contra o Resende, um jogo que o Flamengo jogou mal, empatou em 2-2, gostinho de derrota. O próprio Isla postou nas redes sociais vídeos aproveitando um evento noturno. Inclusive registrou momentos ao lado do Vargas, atacante chileno do Atlético Mineiro, que tem sido aí um clube rival do Flamengo nos últimos tempos. Beleza, o Flamengo no mesmo dia divulgou nas redes sociais dizendo que ia multar o jogador e na reapresentação ia conversar com o atleta. Eu conversei com o Marcos Braz, inclusive. Marcos Braz disse que as consequências seriam graves. E serão graves mesmo, sabem por quê? Ele foi multado, tá? E foi comunicado nessa reunião, eu tive acesso aos bastidores dessa reunião, e foi comunicado nessa reunião que o Isla não vai para o jogo contra o Vasco. Aí vocês vão pensar assim, poxa, Vini, tá dando folga ao jogador. Galera, ficar fora de um jogo é péssimo para um jogador como o Isla, que precisa atuar
para continuar sendo convocado para a seleção chilena que busca uma vaga na Copa do Mundo de 2022. Então, galera, não é folga para o jogador, muito pelo contrário, esse jogador está fora dos planos do técnico Paulo Sousa. E eu digo para vocês aqui, o Isla só será aproveitado pelo técnico Paulo Sousa caso seja muito necessário. Ele tem contrato até dezembro, o Flamengo nessa reunião não propôs uma rescisão de contrato, então assim, dificilmente ele vai voltar a jogar novamente. O Rodinei hoje é o titular da posição, o Mateuzinho é o substituto direto, e o Isla vem na terceira opção aí, digamos assim, ou seja, está bem abaixo do que a diretoria esperava dele, porque ele chegou para substituir o Rafinha, vocês vão se recordar disso, mas não deu conta do recado, longe disso. Jogador de 33 anos, o Flamengo não vai renovar o contrato com ele, muito pelo contrário, inclusive não vai dificultar. Se no meio do ano chegar uma proposta para ele sair, o Flamengo aceita o negócio. Ah, Veneno, no meio do ano ele pode assinar o pré-contrato. Segue o jogo, ele vai ficar até dezembro no Flamengo, não sendo utilizado. Então assim, a tendência, galera, é que o Isla, de fato, dê adeus ao Flamengo em breve. É óbvio que os empresários do jogador terão que buscar uma proposta para ele no meio do ano, que é quando abre a janela de transferência. Mas, nesse momento, o Isla está em queda no Flamengo. Perdeu moral, terceira opção, vai ser muito pouco aproveitado, para dizer que ele não será aproveitado, porque vai ser difícil ver o Rodinei e o Mateuzinho fora em um determinado momento, juntos por um longo período, é muito difícil. O Isla não foi bem na ala, jogou improvisado em um jogo, se eu não me engano, contra o Madureira no setor defensivo, também não foi bem. Então, assim, é um jogador que, de fato, dirá adeus ao Flamengo em breve. Gustavo Henrique na verdade, não voltou a treinar. Gustavo Henrique iniciou o processo de transição. Não entra em campo desde o dia 13 de fevereiro por conta de um problema no joelho que ele teve em uma partida. Está fazendo trabalho de transição, iniciou hoje, e corre contra o tempo para ficar à disposição do técnico Paulo Sousa para o clássico de domingo contra o Vasco. Se o Isla está em queda, o Rodinei está em alta, em ascensão. E ascensão mesmo, galera. Sabe por quê? Vamos lá. De terceira opção, passou para titular atualmente. Ele é titular. Hoje ele é titular com o técnico Paulo Sousa. Contrato até dezembro, contrato curto. No começo do ano, vocês vão se recordar, Fluminense fez proposta oficial ao Flamengo para tentar esse jogador, o Flamengo não liberou. São Paulo consultou a situação dele, Flamengo falou, olha, esquece. Internacional também, Flamengo falou, esquece. O Santos também, mas o Santos foi agora, em janeiro mesmo, no fim de janeiro, também, Flamengo falou, não. O Charlotte FC, bem no começo do ano, fim de 2021, começo de 2022, fez proposta oficial, o Flamengo fez uma contraproposta, o Charlotte tirou o time de campo e falou, não, a gente não deseja. Agora, sabe quem veio atrás dele? Na verdade, veio atrás não, consultou, ligou para o Flamengo, falou assim, Flamengo, vocês têm a vontade de negociar o Rodinei? Foi o Botafogo, pois é, o Botafogo do John Textor, exatamente, o investidor lá que comprou 90% da SAF do Botafogo, recentemente o Botafogo ligou para o Flamengo, consultando o Flamengo a possibilidade de abrir negociação para liberar o Rodinei. Galera, não tem essa possibilidade, zero chance. E o que eu apurei foi o seguinte, existe a chance, tem a possibilidade de o Flamengo oferecer ao Rodinei uma extensão do contrato dele. Por quê? Hoje ele é titular, correto? Ou seja, o meio do ano está se aproximando. A partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe e sair de graça em dezembro. O Flamengo não vai dar esse mole. Então o Flamengo vai propor a ele uma renovação de contrato, tá? E para vocês entenderem números, o Isla, que era titular até ano passado, ganha atualmente $100 mil por mês, dá em torno de R$555 mil só na carteira. O Rodinei, que hoje é titular, na carteira está tirando R$200 mil. Para vocês verem a diferença, ou seja, o Rodinei está ganhando menos da metade que o Isla ganha atualmente. Então assim, o Rodinei quer um aumento? Óbvio que quer. Quer uma valorização? Óbvio que quer uma valorização. Então assim, a tendência é que o Flamengo ofereça ao Rodinei uma extensão de contrato com uma valorização salarial em breve. Existe essa possibilidade, porque o Flamengo sabe que o Rodinei está em alta no mercado. Mesmo quando ele era a terceira opção, muitos clubes procuraram o Flamengo demonstrando interesse em Rodinei. Então assim, o Flamengo não vai dar esse mole de perder o Rodinei de graça. Estuda a possibilidade de fazer essa oferta de renovação de contrato
ao lateral direito. Para quem não sabe, o Rodinei tem, ó, vamos lá, quantos anos de Flamengo? Ele tem muito tempo de Flamengo, cara. É um jogador que ele tem 30 anos, tá? Ele chegou ao Flamengo em 2016. É um cara super identificado com o Flamengo. Em 2020 ele foi emprestado ao Internacional, retornou no meio de 2021 e agora ele está em alta, rapaz. Titular absoluto com o técnico Paulo Souza. Então, galera, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal Vini Casagrande. Não deixe de se inscrever, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal a crescer ainda mais. Conto com a colaboração de vocês. Solta o dedo no like no vídeo aí. Ajuda o Vini a crescer. Beleza? Se tiver interesse, tem Pix aqui na descrição e também o Clube de Membros. Um abraço, até mais, galera. Valeu, fui!